Olá, segunda série, tudo bem, meus queridos? Tudo certo? Como vocês estão? Primeira aula de química desta semana. Estou com saudade de vocês. Espero que vocês também estejam. Espero que vocês estejam se cuidando para a gente voltar logo para nossas aulas, né? Espero que passe isso bem longe aqui de nós para que a gente possa retomar nossas aulas, que todo mundo está com falta, com saudade aí das nossas atividades presenciais, né? Sei que está trabalhoso para vocês também em casa, fazer as atividades todos os dias, né, online. Para nós também está diferente o trabalho, está difícil, então perdoem aí as nossas falhas, de vez em quando aí, né, algum erro, alguma gaguejada. Quando estamos aí ao vivo a gente consegue contornar, né, aí no vídeo às vezes fica um pouquinho mais difícil, então claro que vai acontecer falhas, mas saibam que estamos fazendo o melhor possível para vocês, tá, gente? Quero falar com vocês um pouquinho hoje sobre os fatores que alteram a entalpia da reação. Esse conteúdo está lá na página 11. Sei que não é fácil aprender química, mesmo presencialmente, quanto mais à distância, né? Não é nada fácil, mas vai exigir um pouquinho da dedicação de vocês, vai exigir que vocês pesquisem, e depois, quando nós voltarmos para a sala de aula, a gente vai fazer o possível para não deixar pendente essas coisas, né? Retomamos sempre que for necessário, vamos corrigir os exercícios de novo, vamos tirar as dúvidas para não ficar pendente no conhecimento de vocês aí no ensino médio, tá? Então, coloquei ali na aula, no preparativo aí de vocês do Sway, onde eu fiz a aula de vocês de hoje, eu coloquei ali um lembrete, né, sobre o que é entalpia, tá? Para que vocês foquem nisso, né? Saibam o que vocês estão estudando, por que falamos desse termo, né? Por que é tão importante saber sobre a quantidade de energia que uma reação precisa para acontecer, ou a quantidade de energia que ela libera quando acontece, né? Imagina uma indústria, por exemplo, que precisa trabalhar fazendo demolição, né? Pedreiras, por exemplo, se eles não calcularem certo a forma que vai ser demolido uma certa quantidade de pedras, né? Se eles não calcularem, não colocarem uma quantidade suficiente para isso, vai ser um tempo perdido, pode dar errado, pode dar um desgaste a mais, pode ocorrer acidentes. Então, tem várias situações aí, até muito mais corriqueiras, né? Assim que eu for lembrando, eu vou colocando para vocês como exemplo, que são baseadas na quantidade de energia envolvida nas reações, tá? Então, é bastante importante esse assunto, ele é muito cobrado em vestibular e Enem, tá? Tentem aprender o máximo que vocês puderem aí, se ficar pendente com a prof, vejam aí, pesquisem, né? Vejam mais videoaulas aí, mandem as dúvidas se tiverem, para que eu possa ajudar também a gente tentar ir suprindo as necessidades aí do aprendizado, tá? Então, o que é entalpia? Quantidade de energia envolvida em uma reação química, tá? E aí, neste conteúdo de hoje, nós vamos falar, não conteúdo, né, nesta brecha aí do conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre o que pode alterar a entalpia das reações, o que pode fazer com que essa entalpia seja maior ou menor, né? Dependendo da situação, a quantidade de energia envolvida pode ser maior ou menor, tá? Então, quais são os fatores que alteram essa quantidade de energia, tá? Coloquei isso ali para vocês, coloquei no meu resuminho aqui, deixa eu tentar melhorar a visualização aqui. Coloquei no resuminho aqui para poder explicar melhor para vocês, né? Então, assim, primeira coisa que pode alterar a quantidade, o valor de entalpia, é a quantidade de matéria, tá? Então, quantidade de matéria. Se você produzir a água aqui nessa reação, por exemplo, a produção da água com 1 mol de hidrogênio, de gás hidrogênio, mais meio mol de oxigênio. Então, 1 de hidrogênio, meio de oxigênio, produzindo 1 mol de água. Variação de entalpia que aparece aqui para nós, menos 285. E alguma coisa, menos 285, alguma coisa. Só que não coube aqui no meu esqueminha, eu não quis colocar para não ficar feio, tá? Na apostila de vocês o dado está completo.
Quando você vai produzir também a água nos mesmos estados físicos, observem que aqui eu tenho gás e aqui eu tenho líquido. Aqui nesta aqui também, ó, gasoso, gasoso e líquido, né? Porém, aqui eu dobrei a quantidade. Em vez de usar 1 mol de hidrogênio, eu usei 2 mols de gás hidrogênio. Em vez de usar meio de oxigênio, eu usei 1 mol de oxigênio. E aí, na produção, pela estequiometria da reação, né? Você dobrou a quantidade de reagentes, vai dobrar a quantidade aqui do produto. E aí, você tem 2 mols de água produzido, né? E a variação de entalpia foi para 571, né? Então, primeiro fator que altera a entalpia das reações é a quantidade de matéria. Quanto maior a quantidade de matéria, maior vai ser a variação de entalpia na reação, tá? Segundo fator que aparece ainda ali na página 11, né? Ainda ali na página 11 aparece para vocês o segundo fator que altera a quantidade de entalpia envolvida é o estado físico. Então, para a mesma produção, aqui não mudou nada de valores em quantidade de mols, né? Para a mesma produção de água, tá? Aqui, hidrogênio gasoso com oxigênio gasoso produzindo água gasosa. Eu tenho um valor de entalpia ali que é 241, menos 241, tá? Quando eu tenho a produção da mesma água com hidrogênio gasoso, oxigênio gasoso, mas produzindo a água líquida, aí a variação que eu tenho é de 285, tá? Então, essa diferença ocorreu simplesmente porque a molécula formada aqui era gasosa e aqui é líquida. Então, o estado físico diferente, tá? Aqui embaixo, também produção de água, os reagentes continuam em estado gasoso, porém, a formação da molécula da água aqui foi sólida. Variação de entalpia 292, menos 292, tá? Então, segundo fator aí que altera o valor de entalpia, a variação de entalpia, né, é estado físico, tá? Outra coisa que altera o estado físico, que altera a entalpia, é o estado alotrópico, que a gente já vai ver na página seguinte ali, tá? Coloquei aí na descrição desta aula, no Sway, esta tabelinha aqui, ó, para vocês observarem, né? Esta tabelinha, ela está ali na página 11, tá? E ela mostra, né, a diferença de entalpia na formação da mesma substância, mas em estados diferentes. Então, você pode observar que aqui tá bem certinho a descrição ali para vocês, né? Que no estado gasoso, a entalpia vai ser maior, no estado líquido é um intermediário e no estado sólido a entalpia é menor, né? Então, isso tá de acordo com os valores, até aqui que a gente já encontrou, né? Tá descrito bem bonitinho aí nesse diagrama que eu coloquei para vocês aí na descrição da aula também, ok? Na sequência, tá? Na sequência, estado alotrópico, página 12, né? O que é um estado alotrópico? Estado alotrópico é aquela situação onde tem um elemento somente, mas que ele é capaz de formar substâncias simples diferentes. Por exemplo, você pega lá o oxigênio ele forma uma substância simples chamada de gás oxigênio, que é o O2. E ele forma uma outra substância simples, que é o O3, que é o ozônio, tá? Então, quando se fala em estados alotrópicos, nós estamos falando em substâncias simples, formadas pelo mesmo elemento, porém com quantidade de átomos diferente, tá? Então, nesse caso aqui de alotropia, de estado alotrópico, a descrição, o exemplo que aparece para vocês ali, na página 12, é o do carbono. Então, no carbono em forma de grafite, né, você tem a reação dele com o oxigênio, a formação do gás carbônico e uma variação de entalpia de menos 393, né? Quando você tem a formação do mesmo gás carbônico, né, através do carbono diamante com o oxigênio, você vai ter uma variação de entalpia de 395,
tá? Então, lembrando que aqui você tem o mesmo elemento, carbono, carbono, porém formas alotrópicas diferentes, tá? Aí, ali na sequência, só para finalizar isso aqui, né? O que significa alotropia? A alotropia vem de um termo grego, tá? Onde significa outra maneira. Alos, outro, né? Tropos, maneira. Então, alotropia significa de uma outra maneira, de uma outra forma, de um outro arranjo, tá? Eu vou deixar para vocês uma pesquisa para que vocês postem ali no Positivo On como tarefa até quinta-feira, dia 30/4, né? Sobre os alótropos do oxigênio e do carbono, tá? Seguinte, alótropos do oxigênio e do carbono, aqui ó, pesquisa para postar até 30/4 no Positivo 1, tá? Alótropos do oxigênio e do carbono tem na própria apostila, tá? Então, aqui no conteúdo de vocês já tá falando sobre os alótropos do carbono e do oxigênio, tá? Então, não é difícil fazer a pesquisa, nem precisa muito, não precisa nem tanto pesquisar assim, pode ser um resumo ali do conteúdo da apostila, do que vocês entenderam e visualizaram e descobriram ali sobre os alótropos desses dois elementos, desses dois em específico, carbono e oxigênio, tá? Na próxima aula, a gente vai voltar falando sobre os casos especiais de entalpia padrão de algumas substâncias, de alguns elementos, tá? Nesta aula, ainda hoje, vocês vão ver aí a sequência sobre esse conteúdo, né? Estão vendo aí já. E eu aguardo, então, somente a tarefinha de vocês que fica desta semana para até quinta-feira, que é essa pesquisa, certo? Espero que vocês estejam aproveitando aí os estudos de vocês, que estejam gostando das aulas, né? E até a próxima. Bons estudos, segunda série.